Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 11 de setembro, iniciamos nosso devocional de hoje. Sejam muito bem-vindos. Estamos lendo, meditando Filipenses 3. Sejam muito bem-vindos. São 6h07 da manhã, dia 11 de setembro. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Célio. Bom dia, Luana. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Que luz maravilhosa. Que bom. Amém. Vamos lá, só vou avisar que nós já estamos ao vivo. Se vocês puderem avisar também, convidar mais pessoas para vir fazer parte dessa jornada espiritual conosco. Aproveite esse momentinho para nós enviarmos esse convite, convidarmos mais pessoas. Estamos ao vivo? Ok, ótimo. Hoje nós leremos e meditaremos Filipenses 3, estamos no 3º capítulo, é um livro pequenininho. Bom dia, João, bom dia, Polly, sejam bem-vindos, bem-vindos. É um livro pequenininho, amanhã nós já finalizamos Filipenses e aí nós já vamos para a conclusão de mais um livro lido. Com Filipenses, amanhã nós fechamos 60 dias de devocionais. Bom dia, Luciene, seja bem-vinda. Já são 60 dias que nós estamos conectados na presença, buscando e fortalecendo mais o nosso pilar espiritual. Bom dia, Ivanilda, seja bem-vinda. Então já são 60 dias, nós já instalamos um novo hábito, nós já estamos vivendo esse novo comportamento que nós instalamos em nós. Parabéns para você, parabéns para nós que estamos na jornada, com resiliência, com dedicação, com fé acima de tudo, buscando crescimento mental, espiritual, para assim agirmos em todas as áreas da nossa vida. O quanto é importante. E eu gosto de falar sobre os números para vocês terem essa dimensão, porque às vezes nós não mensuramos a quantidade de dias que já estamos nessa jornada, mas amanhã já se completa 60 dias, 60 devocionais que nós já meditamos. Quanta coisa, quanta bagagem, quanto aprendizado. Que coisa maravilhosa. Hoje nós leremos então o capítulo 3 de Filipenses. Nós já estamos aí no finalzinho do capítulo, é um capítulo bem pequenininho. É uma das cartas de Paulo, né? E foi escrita para Filipenses, para os Filipos lá em Filipenses. Então, é um capítulo bem pequenininho. E hoje o capítulo ele vem, glória a Deus por isso, amém. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre profundidade de propósito. Profundidade. Nos despojar de nós mesmos e irmos em direção ao nosso alvo. Nosso alvo que é Cristo. Qual tem sido o seu alvo? Qual tem sido a sua visão de futuro? Qual tem sido a sua visão sobre o propósito de vida? Qual tem sido? O que tem te motivado? O que tem te motivado a levantar da cama todos os dias, a fazer algo novo, a gerar em você um novo comportamento, a buscar uma nova mentalidade de crescimento, a uma expansão espiritual? O que tem te movido? O que tem te movido? Quais são os valores? Bom dia, Imaculada, seja bem-vinda, bem-vinda. Então, qual tem sido? Louvado seja Deus por esta vitória. Sim, estávamos falando aqui, Imaculada, que já são 60 dias. 60 dias, bom dia, Gleice. Já são 60 dias que nós estamos levantando pela manhã. Deus está nos acordando para entrarmos no nosso espiritual, fortalecermos o nosso espiritual, expandirmos o nosso conhecimento espiritual e através disso nós estamos levando conhecimento e agregando uma bagagem extensa para todos os outros pilares da nossa vida. Então, o quanto é importante nós estarmos fortalecidos no espiritual, porque através dele tudo flui,
tudo, nós conseguimos transitar com leveza em todos os outros pilares, a ter clareza do que precisa mudar em todos os outros pilares. Bom dia, minha mãe, a bênção, seja bem-vinda. Então hoje nós vamos falar de propósito. Qual tem sido o seu propósito? Qual é o motivo pelo qual você se levanta todos os dias? O motivo pelo qual você busca o seu crescimento espiritual, o seu crescimento mental, o seu crescimento profissional. Qual é o motivo? Nós precisamos ter um motivo para estarmos cada vez mais motivados, engajados, a prosseguir. Porque se nós não tivermos um motivo, o mundo vem nos engolindo. Então nós precisamos ter um motivo para sorrir, motivo para cantar, motivo para amar. Nós precisamos estar conectados. Bom dia, Wilson, seja bem-vindo. Já somos 10 pessoas aqui na live. Convide mais pessoas, aproveite a nossa introdução para chamar mais pessoas para vir fazer parte conosco dessa nossa atmosfera espiritual. Então hoje nós vamos falar na carta de Filipos. Como nós podemos, ele vem nos fazendo um convite para a gente poder redefinir o que a gente pensa sobre propósito, porque às vezes nós estamos olhando com os olhos do mundo, ajustar a nossa identidade é em Cristo, aquilo que Deus vem nos falando que nós somos nos capítulos, de todos os capítulos anteriores dessa nossa jornada, aquilo que Ele vem falando, quem você é, qual o seu propósito, já estão nos seus valores. Então Ele vem te trazendo esses insights. Você precisa ir tendo atenção nesses insights que Ele vem falando sobre quem você é, sobre o seu caráter, sobre os seus valores. E nós precisamos ajustar a nossa identidade. Porque no decorrer da nossa vida, nós aprendemos muitas coisas que distorceram sobre nós. Ouvimos muitas coisas que distorceram sobre quem realmente nós somos. E nós acreditamos nisso, porque a nossa mente, ela não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, ela vai acreditando. Se aquilo é falado com constância, se aquele comportamento eu tenho ele com constância, bom dia, cara, seja bem-vindo. Eu vou acreditando em tudo aquilo que o mundo e as pessoas disseram sobre mim. Mas é que nós vimos que o que disseram sobre você, na verdade, está distorcido. O que disseram sobre você não é nada diante do que Deus disse quem você é, do que Ele te chamou para ser. Nós vimos até aqui todos os valores que alguns dos valores, porque existem muitos outros, alguns dos valores que Ele nos inseriu, que Ele nos deu, que nós já temos. Então nós precisamos lembrar todos os dias de quem somos, voltar à nossa essência e lembrar quem somos em Cristo. Quais são os valores, as virtudes, os dons e talentos que Ele já me deu. Porque eu tenho abundância de valores e virtudes que Ele já me deu, mas que muitas vezes com os meus olhos ainda focados aqui, eu não consigo visualizar e acessar. E muitas vezes eu preciso de ajuda para acessar, porque são bloqueios emocionais, são sabotadores que existem e nós precisamos de ajuda. Isso te fala sobre a ambiência que nós vemos falando aqui também. Então, Filipenses, ele vem nos falando e te convidando a ajustar a sua identidade em Cristo, os seus padrões mentais, aquilo que Deus te chamou para ser, que a carreira, os padrões de beleza que a sociedade impõe sobre nós, o status social, que o desempenho maternal, o desempenho doméstico, várias outras coisas, isso são padrões externos. Nós precisamos saber transitar sobre eles, neles, mas são padrões internos. O que eu preciso entender que quem eu sou não está nos padrões externos, mas sim em Cristo. É algo sobrenatural, está em mim, dentro de mim. Eu preciso acessar, está nele. E se eu estou nele, eu consigo acessar tudo aquilo que ele já falou que eu sou. E são padrões inegociáveis, mas que muitas vezes no decorrer da sua vida você se esqueceu deles. Então Paulo era muito influente. Ele era poderoso, mas ele entendeu que a justiça divina
que a justiça da lei, ela é menor que a justiça divina, que a justiça divina, ela vai além. E que eu preciso confiar no meu Senhor, no meu Cristo, na justiça que vem dele. Bom dia, Carlos Henrique, seja bem-vindo, bem-vindo. No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Entenda como uma ordem, como um convite. Entenda como algo que vai te trazer um insight, uma virada de chave. Mas entenda que Deus está te chamando a ser alegre. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Tenha alegria nas coisas de Deus. Tenha alegria na vida, nas pequenas coisas. Tenha alegria. Alegrai-vos. Independente do momento em que você está passando, tente ver a alegria de Cristo em ser seu Pai, seu Criador. A alegria que você tem de ter um Pai que tudo vê, de que tem um amor sacrificial por todos nós. Então, alegrai-vos. Eu quero começar essa leitura hoje, já dando ênfase nessa palavra. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, independente da situação em que você está hoje, dos desafios que você está hoje. Alegrai-vos. Encontre-se motivos para se alegrar no Senhor, porque Ele tem coisas grandiosas para você no dia de hoje e nos dias que ainda virão. Então, alegrai-vos, procurai alegria. Cuidado com esses cães, cuidado com esses maus operários, cuidado com esses que se mutilam. Os verdadeiros circuncidados somos nós que prestamos culto movido pelo Espírito de Deus. Colocamos nossa glória no Cristo e não confiamos na carne. Bem que eu poderia pôr minha confiança na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda, porque eu fui circuncidado no 8º dia. Sou da estirpe de Israel, da tribo de Benjamim, filho hebreu de hebreus. Quanto à observância da lei, fariseu. No tocante ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Mas essas coisas que eram lucro para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que é tudo prejuízo diante deste bem supremo que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Criador. Colocamos a nossa glória no Cristo Jesus e não confiamos na carne. A nossa carne é fraca. A nossa carne se rende aos pecados mundanos. Se nós não estivermos com a nossa fé firmada, a nossa espiritualidade firmada, a nossa carne é fraca. Então, nós precisamos colocar a nossa confiança em algo maior, em uma pessoa maior, no Cristo Jesus. Nós não podemos confiar na carne. A carne nos faz cair, nos envergonha, nos traz o pecado. Quando estamos em pecado, estamos envergonhados, nós nos afastamos da presença, nós nos afastamos de Cristo, nós não achamos que somos merecedores de estarmos na presença. Mas Deus te chama e te fale, afaste, coloca a sua glória, não confia na sua carne, confia no Senhor. Tenha sua mente firmada em Cristo, nos valores de Cristo, nos valores que nós já temos. E não confiemos na carne. Este mundo, ele vai oferecer várias coisas carnais, várias coisas. Mas precisamos estar com os nossos olhos bem atentos. Mas essas coisas que eram lucro para mim, considerei-as prejuízo. Tudo que o mundo diz que é lucro, que é bom, ele te leva à perdição. Então aqui fala que Paulo considerou que era prejuízo por causa de Cristo. A presença, estar na presença, viver na espiritualidade é muito maior, muito mais grandioso e vale muito mais a pena quando você está em Cristo. Então nos fala que nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa casa. Nós temos que nos colocar na presença, na confiança. Deus é o único que não passa. As coisas terrenas vão passar, as coisas carnais vão passar. E quando se vive pela carne, tudo que é importante aqui não é importante para Deus. Precisamos estar em Cristo Jesus.
confiar na espiritualidade, confiar no nosso Criador e nos afastar daquilo que quer nos afastar da presença. Então, quando Ele fala que Deus nos chama a seguir e a avançar com os olhos fechados para as coisas da carne. Por causa dele eu perdi tudo e considero tudo um lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Ele considera-se tudo um lixo. Tudo que afasta da presença, ele a considera um lixo. E isto com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, fundada na fé. E é assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chega até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo o que eu já tenha me formado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. Quantas vezes nós somos alcançados por Cristo? Quantas vezes nós fomos alcançados? Nós somos alcançados. Então ele nos fala para nós nos lançarmos. Como tem sido? Como tem sido o meu lançar em Cristo? Aqui nós estamos nos lançando todos os dias. Todos os dias nós estamos nos lançando, buscando aprender mais sobre Ele, sobre a verdade, a verdadeira verdade, que tem nos libertado e nos mostrado mais sobre nós, sobre quem nós somos, quem nós viemos para ser. Então, que você possa se lançar no dia de hoje. Se lance em Cristo, se afastando da carne, dos pecados da carne, daquilo que o mundo oferece, mas se lançando, esquecendo aquilo que ficou para trás, aquilo que já está para trás, esquecendo o que te afastou da presença por algum momento, mas agora você já está na presença e não podemos nos perder na carne. Então Deus quer que nós avancemos, que nós não fiquemos paralisados, mas que nós avancemos, que nós tenhamos um ato de confiança, de confiar, nos despojar e nos lançar nele. Então ele fala que nós não precisamos ter medo da confusão mental, dos desafios que nós teremos, dos medos que vêm sobre nós, sobre todas as coisas, sobre aquilo que nos desafia, mas que nós precisamos caminhar em direção ao nosso alvo. Direção ao nosso alvo, que é Cristo. Quando nós caminhamos em direção a Ele, nós temos clareza de quem nós somos primeiramente nele e do propósito. Nós conseguimos ter clareza dos nossos objetivos futuros, ter discernimento, nós conseguimos ter discernimento. Então, o quanto é importante estarmos e permanecermos na presença. Estarmos e permanecermos na presença. Eu me lanço em direção à meta para conquistar o prêmio que é do alto. Deus me chama a receber em Cristo Jesus. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. E se tivermos um outro modo de pensar, nisto também Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer que seja o ponto que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Qualquer que seja o ponto que você chegou, aqui nós já estamos em um ponto de caminhada. São 60 dias na caminhada já de devocional. E onde quer que você esteja no ponto, caminhemos na mesma direção. Continuemos na mesma direção. Essa atmosfera espiritual nos ajuda a não sairmos da presença. A nos entregar na primeira hora do nosso dia totalmente para Ele. E assim nós nos lançamos. Então esqueça o que ficou para trás, o que passou. Nós não conseguimos voltar ao nosso passado e fazer diferente. Bom dia, Solange, seja bem-vinda. Nós não conseguimos voltar ao nosso passado para fazer diferente, mas com os aprendizados que eu tive lá. Porque tudo que você fez lá no passado era com a mentalidade que você tinha, com os recursos que você tinha naquele momento. Nós não conseguimos voltar lá e fazer diferente, mas nós conseguimos fazer diferente, coisas novas, um renovo, a partir dos ensinamentos que nós tivemos do passado.
Eu não vivo mais lá, você não vive mais lá. Viva o seu presente. Viva o seu presente com foco, com um alvo no seu futuro, com o seu planejamento futuro, com o seu foco no futuro, sem se desviar. Sem se desviar. Tenha foco, tenha resiliência, dedicação. Assim como nós estamos aqui nessa atmosfera, nessa dedicação, que você também se dedique àquilo que é mais importante. Por isso eu pergunto, e eu perguntei no início, qual é o seu propósito, o que te move? Qual é o seu propósito, o que te move a te levar a você levantar todos os dias? Foque nele. Foque como um alvo e se lança e vá em direção. Vá em direção. Peça clareza, peça discernimento ao seu Criador. Esteja na intimidade. Abre mão dos prazeres da carne e se lança. Se lança e acesse as coisas que Ele já te falou que é seu. Ele já te deu. Já é seu. Mas talvez com a mentalidade que você tem, você ainda não consegue acessar. Então é preciso construir uma nova mentalidade. Eu preciso ter novas ações. É preciso ter foco. Eu preciso colocar no papel qual é o meu plano daqui 5 anos. Como eu estarei daqui 5 anos. Como será a minha nova versão daqui 5 anos? Como você se vê daqui 5 anos, 10 anos? Como você se vê? E ter foco e se lançar. Hoje a palavra nos manda nos lançar. Lançar e permanecer na presença. Lançar e permanecer no propósito. Lançar e permanecer na dedicação, na disposição. Se lança. Você hoje é convidado na palavra de hoje a se lançar. A se lançar. Esquecer as coisas que ficaram para trás, os erros que ficaram para trás, que só trouxeram experiência e consciência. Através dele você tem consciência maior de tudo que aconteceu, de tudo que passou. Você tem uma consciência hoje. E quando nós temos a consciência, nós sabemos do que nós pedimos pedir perdão e acessar a graça. A graça. Então que você possa acessar a graça, se permitir ser moldado. E se você ainda não é quem você quer ser, se prepare para isso. Que você tenha uma convicção que o mesmo do seu passado você já não é mais. Mesmo que você ainda não seja quem você quer ser, a pessoa do seu passado você não é mais. Você já evoluiu. Você já foi perdoado, você é amado, você tem hoje uma outra mentalidade, uma outra visão das coisas do futuro. E você hoje tem uma espiritualidade, hoje você está conectado com o seu Criador e acessa tudo aquilo que Ele já disse que você é. Então, muitas vezes, para acessar, nós precisamos nos libertar daquilo que nos prende, o que tem te prendido, que tem te impedido de acessar, de viver o novo, de te afastando de ter realmente uma comunhão, uma espiritualidade em Cristo, uma maturidade espiritual, sem medo, sem culpa, sem vergonha. O que tem te afastado? Eu não sei o que tem te afastado, mas você, no seu íntimo, você tem consciência. Tem consciência. Hoje Deus te chama para se lançar. Se lançar, se posicionar e ter foco, visão de futuro. Se lançar nele. Abrir mão das coisas que ficaram para trás. Se abra. Não viva mais o seu passado, porque você já não mora mais lá. E no passado você te impede de acessar o que você tem para viver. Você mesmo se sabota, porque você não vive mais lá. Então pare de se sabotar. Pare de se sabotar. Irmão, sede-me